Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Realizar sonhos é assumir um compromisso com o sucesso. Para alcançar uma carreira de êxito é necessário trabalhar com perseverança e muita determinação frente à sociedade. Assim, trilhar um caminho voltado para a carreira desejada. É uma atitude de mestre. Perseverança e muita determinação são algumas características do nosso convidado de hoje. Leonardo Eulálio de Araújo Lima. Leonardo Eulálio formou-se em medicina pela UFP. É médico especialista em ortopedia e traumatologia pela Irmandade Santa Casa de São Paulo. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Possui MBA executivo em saúde. É mestre em ciências da saúde. É membro da AOSPINE, Comunidade Internacional de Cirurgiões de Coluna Ortopedistas, e várias especialidades médicas. Exerceu a função de professor na área de saúde da UFP e UESP. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Exerceu o cargo de presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí por 2 mandatos consecutivos, consolidando sua posição de líder na condução de uma categoria formadora de opinião. Foi agraciado com a Medalha Mérito Renascença do Governo do Estado do Piauí, pelos relevantes serviços prestados à medicina do Piauí. Foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Piauí e exerceu a função de vice-presidente da Unimed Teresina, instituição que engloba 2 operadoras de saúde, 2 hospitais, 900 médicos cooperados e uma carteira de cerca de 100 mil clientes. E atualmente ocupa o cargo de presidente do Grupo Unimed, eleito através do voto dos cooperados, posição galgada com árduo trabalho à frente da entidade. E é com o doutor Leonardo Eulálio que eu converso agora. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Líder Piauí. Satisfação estar aqui com você, Mazolo. Como eu estava falando para você, doutor, o objetivo maior do Líder Piauí é que possamos estar mostrando ao nosso telespectador a história de sucesso das pessoas. Mas não apenas a história em si, mas como as pessoas alcançaram esse sucesso. Obviamente, você está hoje à frente da Unimed Piauí, como já foi dito, representando aí mais de 900 profissionais da área de medicina. Qual foi o caminho que você trilhou? Você consegue lembrar lá da infância? Vamos fazer um pouquinho um retrospecto da sua vida. Você viveu a sua infância onde especificamente? Minha infância ela foi vivida no bairro Cabral. Minha mãe nos levou para lá, a gente já tinha 2 anos de idade e a gente morou lá nessa casa por mais de 30 anos. 30 anos na mesma casa? Ou seja, lá você formou amigos, vizinhos e eles fizeram parte da sua vida? Com certeza, a gente tinha uma vida assim meia reclusa. Minha mãe, a gente não deixava a gente participar com muitas pessoas, entendeu? Sim. A gente era muito preocupada com a educação. Minha mãe e meu pai, a gente estudou no Instituto Tom Barreto durante 9 anos e a gente então, a partir de então, a gente migrou para o Colégio Diocesano, onde a gente cursou até o nosso final, para depois então ingressar na nossa profissão. Na sua profissão. E o que fez você escolher a medicina? Bem, desde o início eu tive influência do meu pai. Meu pai, pela minha determinação, pela minha dedicação na minha infância, nos meus estudos, ele sempre colocava que ele gostaria que eu fosse médico. E essa foi a minha maior influência, foi sem dúvida a influência de meu pai. Ele praticamente mostrou para você a importância de ser um médico. Eu sempre tive assim escutei muitos as pessoas de mais idade. Sim. Essa foi sempre a minha característica, né? Minha disciplina, minha perseverança. Eu sempre fui assim um aluno que se destacava, né? Sim. Sempre pelo esforço. Eu tinha pessoas mais inteligentes, que eu acho que eu considerava mais inteligentes, mas o meu esforço era que conseguia ultrapassá-los. Ultrapassar essas pessoas mais inteligentes. Esse esforço passava por várias e várias noites de estudo, momentos de estudo. E, além disso, no dia a dia, como é que você agia para mostrar que esse esforço valia a pena aos outros que estavam ao seu redor, ao próximo de você? Desde o início, eu sempre me destaquei na sala onde eu frequentava, na realização dos trabalhos, de estar à frente em todas as brincadeiras, em todas as atividades extracurriculares, né? Então, eu acho que foi isso. Sempre era eleito presidente da turma, né? O líder da turma. Por 2 vezes lá no Diocesano eu fui eleito
presidente do Grêmio, que eu mudei até normalmente o presidente do Grêmio ele não poderia ser o aluno que cursasse o 3º ano, mas a gente mudou o estatuto e atingiu o nosso objetivo. Mas tudo isso escutando os mais velhos. Naquela época, o diocesano ele era dirigido pelo Padre Ângelo e tudo isso foi de acordo com eles. Mudou o estatuto e conseguiu aí ser eleito presidente do Grêmio. A gente conseguiu a nossa reeleição lá, né? Sim, sim. E lá a gente deu muita atenção com relação à leitura, à parte esportiva, mas nunca a gente se afastou dos estudos, né? Então, eu fui um aluno que eu nunca fiz prova final, eu fui um aluno que nunca dei trabalho a meus pais, entendeu? Sempre escutei muito meu pai. E estudou muito. Muito, muito. É claro, obviamente. Enquanto, às vezes eu tinha que estudar muito mais do que os outros para poder... Então, eu tive um irmão mais velho que ele assimilava as coisas mais fáceis, né? Sim. Mas o meu esforço sempre foi mais forte do que o dele. Você falou da questão de que liderava sempre os movimentos, as brincadeiras. De onde que vem essa característica de liderança desde muito cedo? Isso daí foi natural. Foi natural. Eu acho que toda pessoa... Isso aí é um dom que Deus dá. Esse intuito de você querer sempre fazer as coisas mais corretas, mais perfeitas, sim, dedicadas, entendeu? Então, eu sempre tive essa característica. Então você acredita que nasceu com essa característica? Com certeza. Vamos fazer um retrospecto aí, já que você acredita na questão do dom. Quem na tua família exercia cargos de liderança também? Não, a minha família, eu venho da família, a família da minha mãe, a família Eulálio, ela tem, desde Severo Maria Eulálio, ele tem esse ponto de destaque, né? Sim. Chegou a ser deputado federal na época do MDB, sim, na época da perseguição política, então a gente sempre teve esse como ídolo, né? Severo Maria Eulálio, né? Sim. Depois disso, nós temos um representante na Câmara Estadual durante muito tempo. Isso você tinha quantos anos? Essa época da militância dele, do MDB? Era muito novo. Era muito novo. Era questão de 8 anos, 10 anos. 8 anos, 10 anos. A neurociência nos mostra hoje que as pessoas nessa faixa etária, propriamente dita do 0 aos 7 anos, foi exatamente a fase em que as pessoas estavam se programando ou para ter sucesso ou para ter fracasso na vida. E essa programação passa por esses exemplos, né? Você tinha 8 anos. Era tio ou era o que seu? Era um tio meu. Era um tio seu. Você tinha muito contato com ele? Tinha contato. A gente ia para... Ele morava então em Picos, a gente passava lá, passava as férias lá. Então a gente conseguia conviver com todos os primos lá e que Severo era muito próximo da gente, entendeu? Sim. Você consegue lembrar de algum evento que você passou com ele que talvez te chame mais atenção? O maior evento foi a conquista dele, a prefeitura de Picos, nessa época. Você estava com ele? Sempre estava lá. Então a gente acompanhava lá. Eu era dos mais, assim, não era tão próximo a ele, mas sim, eu sempre ficava assim, o admirando, entendeu? Sim. Então a família Eulálio, ela teve assim, esse norte de buscar a política, sim, de qualquer forma a política, né? Não só a militância política, mas a política de classe, a política, a sua área de atuação. Claro. Então isso sempre tem alguma da nossa família que busca isso. Que busca isso. E isso fez com que você talvez tivesse essa vontade de estar à frente desses grupos, essa liderança? Você consegue enxergar assim ou não? Eu consigo, porque sempre eu procurei, depois que eu me formei, né? Depois que eu me formei, eu não quis ficar aqui em Teresina, né? Minha mãe queria que eu permanecesse aqui, aí eu viajei então, fui fazer o internato em Recife, sim, na busca de galgar uma cadeira de residente lá. Só que eu tive um professor chamado Jairo de Andrade Lima, que ele me incentivou a ir para fora. Aí eu tive então acesso aí a São Paulo, né? Eu passei em todas as provas de residência, eu passei em 13 provas de residência e consegui estar aonde eu queria, aonde ele me orientou aí. Eu sempre escutei os mais velhos. Uma das minhas características é que todas as minhas amizades são mais velhas do que eu, né? Então, sempre eu busco o aconselhamento dessas pessoas mais experientes.
Então ele me aconselhou, então eu fui para São Paulo. Eu queria ter ficado em Brasília, ele disse, não é lugar para você, você tem que ir para São Paulo porque é um mundo maior, será uma visão mais ampla. Então a gente conseguiu fazer a residência na Santa Casa de São Paulo, onde foi que eu acho o meu grande diferencial, que me preparou para a vida. Porque lá a residência de medicina eram 4 anos, 3 anos do curso, e o 4º ano nós tínhamos um provedor lá, o Dr. Carvalho Pinto, Sim. que era um destaque lá, que ele dizia que o 4º ano da residência de ortopedia dele era para preparar pessoas para liderar equipes. Perfeito. E isso foi fundamental aí na formação disso. Por que eu estou fazendo esses questionamentos, doutor Leonardo? Como eu disse, o objetivo é que o nosso telespectador, você que está nos assistindo aí, perceba que você também pode alcançar sucesso na sua vida. Se a gente começa a partir do princípio de que é necessário ter um dom para alcançar uma liderança, aquele que acha que não tem esse dom está fadado então a não ser uma pessoa de sucesso. Mas quando a gente consegue identificar que esses outros líderes que foram nos ajudando, forjando ali quem nós somos, a nossa personalidade, a gente consegue perceber que através de exemplos dos outros a gente consegue também buscar esse dom, já que alguns não nascem, né? Como o contrário do seu caso. Essa questão da liderança que você vivenciou através do exemplo do seu tio, dos seus professores, dessas pessoas mais velhas, uma estratégia que talvez seja muito inteligente. Escutar os outros, escutar as outras pessoas. E nós vamos agora a um breve intervalo comercial. E daqui a pouquinho, quando voltarmos, vamos sair um pouco do estúdio, porque eu quero ouvir a opinião de algumas pessoas que convivem com o Dr. Leonardo Eulálio sobre a liderança que ele exerce no dia a dia. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Continua com a gente. Você sabe a diferença entre estar feliz e ser feliz? Um te faz uma pessoa inspirada, o outro uma pessoa inspiradora, respectivamente. Quantas oportunidades de ser uma pessoa melhor a vida te deu? E quantas você disse sim? O simples fato de conhecer alguém pode ser uma. Estamos de volta aqui no Líder Piauí. E hoje contando a história desse grande líder, Dr. Leonardo Eulálio. E como eu disse, nós vamos sair um pouquinho dos nossos estúdios para ouvir algumas pessoas que convivem no dia a dia com o Dr. Leonardo Eulálio, para saber como que é o dia a dia dele enquanto líder. Eu conheço o Dr. Leonardo Eulálio desde 2011. Quando cheguei aqui à Unimed Teresina como consultor, iniciando o trabalho na área de gestão empresarial como um todo, antes de chegar até aqui, eu passei por várias organizações, como consultor mesmo, como ArcelorMittal no Brasil e no exterior, Grupo Santander aqui no Brasil e diversas outras organizações de peso. Trabalhei com Vicente Falcone Campos, um dos grandes consultores do Brasil, e por mais que eu tenha tido experiências antes de chegar até aqui, com o Dr. Leonardo eu percebi que tinha ainda, claro, todos temos, né, mas eu percebi que tinha outras coisas a aprender. E um líder, ele é medido por resultados. E ao medir o Dr. Leonardo por resultados, os resultados que ele entrega são fantásticos. O senso de urgência que ele possui, o senso de incômodo com resultados ruins, me despertaram para esse caminho também. E um ponto fundamental que ele apresenta, que ele apresentou, vem apresentando ao longo desses anos, diz respeito a reconhecer a necessidade de ajuda de outros profissionais, o que não é muito comum na área médica. Algo importante que eu aprendi com ele foi encarar os desafios de maneira mais tranquila e ousar. A ousadia que ele possui me impressiona. Vemos a ousadia dele, por exemplo, na substituição do software que houve aqui na Unimed, 2 vezes no período. O investimento maciço na verticalização, no hospital que nós temos hoje, na Frei Serafim, ali no bairro Ilhotas. A reforma e até construção do novo hospital Unimed Teresina, que está para ser inaugurado no próximo ano, que está no bairro Primavera. Então, essa ousadia de mudar, de investir e a visão de longo prazo
é o que me impressionou do Dr. Leonardo Eulálio, que não é muito comum vermos em muitos líderes organizacionais. Mesmo em grandes organizações, as pessoas ainda temem a decisão. E um ponto fundamental dele é que ele não teme a decisão. Ele quer fazer, arregaça as mangas e chama para ele o time para que isso seja resolvido. A mensagem que eu deixo aqui, na verdade, é um obrigado, não é? Porque na minha trajetória até aquele momento de consultor, hoje atuando como gerente geral da Unimed Teresina, eu já havia passado por pelo menos 15 Unimeds. E isso daí os cooperados são privilegiados nessa Unimed Teresina, é que é a única Unimed em que realmente nós estamos conseguindo implementar gestão de alto nível, o que não é muito tranquilo e fácil nas demais Unimeds que vemos pelo Brasil. E sabemos que sem gestão elas quebram, como nós infelizmente estamos vendo algumas do Brasil passarem por essa situação. Então, obrigado por me deixar o time implementar as melhorias e inovações necessárias para tornar a Unimed tão grande como ela é hoje. E certamente nós atingimos, a gente sempre comenta aqui, né, nas nossas reuniões com a diretoria, atingimos um nível de excelência, mas ainda temos muito para caminhar. E certamente, nesses anos que estão por vir, conseguiremos implementar aquilo que o Senhor nos desafia, que o Senhor nos propõe. Pela sua dedicação, pelo seu senso de urgência, como diz, pelo seu senso de incômodo com os estados ruins. E formando um time de alto nível para chegar lá. Isso é o fundamental, isso o Senhor tem nos levado para o caminho correto. A coragem e a determinação de enfrentar os desafios, o que não é comum num líder de Unimed. Parabéns. Falar de um líder é sempre fácil, porque é alguém que nos inspira. O Dr. Leonardo Eulálio é um líder nato da classe médica do Piauí, e eu diria, um líder da cooperativa médica, porque une tanto o profissional médico quanto uma ideia importante. Leonardo lidera a Unimed, lidera os médicos do Piauí, porque é pragmático, porque é um exemplo a ser seguido de quem pensa em ideias e de quem desenvolve ideias. Por isso, eu me sinto honrado e tenho orgulho de trabalhar junto com o Leonardo na organização, no planejamento e no desenvolvimento da nossa cooperativa e do Hospital Unimed. Leonardo, o Piauí e o Brasil precisa de líderes como você. Você nos inspira, você é pragmático. Eu diria até que você tem um pouco de síndrome do pensamento acelerado, do lado bom da coisa. E gente que pensa e gente que faz é o que nós precisamos. Bem, eu conheço o Dr. Leonardo há alguns anos, mas trabalhar diretamente com ele, no cargo que eu ocupo hoje, tem apenas um ano. E o que sempre falaram dele é que ele era uma pessoa realmente muito focada, muito determinada no que queria. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu também percebi isso no seu jeito de ser, focado no que gosta, focado no que quer e no que deseja. Assim ele é no dia a dia aqui na Unimed. Eu acho que deve ser também assim, como familiar, com os seus familiares. Como amigo também ele é muito rápido, as ações dele são muito diretas. No dia a dia a gente convive em alguns momentos que não são no trabalho, e a gente tem esse prazer de tê-lo também como amigo. Além de trabalhar junto, ele é uma pessoa que inspira realmente. Mas o que realmente motiva a gente é que ele não corta ninguém, o sonho de ninguém. Se você chegar com uma ideia boa, ele diz, vai e faça. É acreditar. Isso que a gente fica motivado e algumas vezes em querer fazer mais e dar o máximo da gente, porque a gente sabe que se aquela ideia for boa, pode ter certeza que no depender dele, ele vai acreditar e vai cobrar. Agora, cobrar mesmo. Se ele acreditar naquilo que você falou para ele, que vai fazer, pode se preparar. Ele vai cobrar que você faça. Então é isso. Leonardo Eulálio, ele é uma pessoa decidida no que quer e cobra essas decisões das pessoas também. Então é muito bom, é gratificante trabalhar com ele, porque a gente se sente motivado nesse aspecto, de quando você vai fazer alguma coisa, ele vai apoiar você a fazê-la. Então
É isso que eu tenho para falar dele, desejar a ele toda a sorte do mundo, continuar nessa linha de crescimento como pessoa, como profissional, que é muito bom. Valeu. Eu comecei a trabalhar com o Dr. Leonardo há cerca de 12 anos, quando fui admitido em um grande hospital da cidade. Logo de início pude perceber a característica de um grande líder que ele tem. Foi isso que me inspirou a ter a formação que eu tenho hoje, que é administrador. Meu convívio com o Dr. Leonardo Eulálio é diário e um aprendizado constante, porque é incrível como o dia a dia dele é resolutivo, é prático e rápido. Não há soluções para posterior, tudo tem que ser resolvido naquele momento. E isso faz com que ele se torne um líder natural, um líder espontâneo, um líder que consegue agregar valores e pessoas das mais diferentes vertentes ao seu redor. É incrível como até na profissão diária dele como médico, que eu posso acompanhar, até dentro do consultório ele consegue convencer a determinados pacientes como mudar de vida, como seguir uma rotina, pessoas que chegam desestimuladas, e com o poder de perseverança dele, de estimular as pessoas, fazem com que as pessoas acreditem nele. Dr. Leonardo, para mim, é um exemplo de liderança em todos os sentidos. E eu tenho a agradecer porque foi através dele que eu escolhi a profissão que eu tenho, e sigo os passos porque ele não mede esforços para ensinar o que sabe e compartilhar seus conhecimentos. Então, para falar do Leonardo, eu precisaria tentar definir uma palavra. E se eu tivesse que definir uma palavra, seria admiração. Porque, na verdade, a gente ama o que a gente admira. E o Leonardo, desde que eu conheci, foi uma pessoa que eu sempre admirei, até sem conhecer. Quando eu ainda era estudante de medicina do terceiro período, terceiro ano, mais ou menos, e eu ouvi dizer que ia ter eleições do Sindicato dos Médicos, e o comentário era que tinha chegado um rapaz novo, que tinha acabado de chegar em Teresina e que estava pleiteando a vaga de presidente. E todo mundo dizia que era uma loucura, que ele não tinha chance, porque as pessoas que já estavam lá há mais tempo nunca tinham tido eleição, e era sempre consenso. E ouvi falar, e depois de um tempo ouvi dizer que o menino que tinha chegado, tão novo, ganhou as eleições. Depois a gente se conheceu e começou a nossa história. Ele já estava no Sindicato dos Médicos. E ele me falava que eu não dava muita importância, ele me falava que... Eu perguntei sobre o sindicato, ele me falou que era um sindicato que tinha poucos associados, mas que ele ia transformar aquele sindicato numa potência. Eu não dava muita bola. E me dizia que queria aprovar o plano de cargos, carreiras e salários. Nunca esqueço, foi uma palavra que marcou muito o nosso começo de vida. E a carreira médica. E eu achava que era uma loucura também, porque eram duas coisas que não existiam em outros estados. E não imaginei como que ele conseguiria fazer isso. Mas o Leonardo viveu isso dia e noite, com a ajuda de pessoas que eu acho que a gente não pode esquecer. Vou começar por aqueles que não estão mais aqui, que fazem muita falta, o Dr. Felipe, o Dr. Alencar, que são pessoas que marcaram muito a vida dele, com a ajuda da doutora Lúcia, Manuel, um grupo muito grande, Dr. Marco Aurélio, Dr. Wilton. Eu comecei a observar que o Leonardo era uma pessoa que tinha muitos amigos, na grande maioria mais velhos do que ele, e que ele sempre escutava muito mais do que falava durante os encontros deles. E quando chegava em casa, ele ficava pensando, e de repente ele falava alguma coisa do que tinha acontecido naquela noite. Porque pessoa tal falou isso, falou aquilo. E eu uma vez perguntei para ele por que ele, quando chegava em casa, eu ficava pensando. E ele me dizia, porque eu preciso aprender e eu preciso entender como é que aquilo ali funciona para que eu consiga ter um bom resultado. E eu acho que a passagem dele pelo sindicato marcou muito, foi um local que eu acho que ele aprendeu muito. É uma pessoa que eu admiro porque me ensina muito todo dia. Ele é apaixonado pelo que faz, né? Acho que isso é muito importante. Onde ele está, ele dá tudo, não interessa
a quem ele para atingir o objetivo dele, se ele está, por exemplo, à frente da empresa, ele deixa de lado a questão pessoal de ser amigo ou de ser inimigo até, ou de não gostar ou de gostar, para ele não interessa, ele procura fazer o que vai ser importante para a empresa. Eu acho isso muito interessante. E, nesse caso, eu sou muito passional, ele não, ele é bem racional nesse sentido. E aí depois ele falou que ia para a Unimed. Eu falei, então, outra loucura, não acreditei e tudo. E ele foi atrás do objetivo dele. Primeiro ele entrou como conselheiro, depois houve o falecimento do Dr. Alencar, infelizmente. Ele foi para uma eleição e foi eleito vice-presidente. Hoje ele assumiu a presidência da empresa e as pessoas que trabalham com ele e principalmente a família dele, sabe que ele se dedica muito ao que ele faz. Eu acho que isso é muito importante. É uma pessoa que eu só tenho a agradecer a Deus de ter colocado na minha vida e agradecer a ele por me ensinar tanto, pelos filhos que ele me deu. A gente tem 3 filhos, a Isadora, a Isabela e o Lauro. E eu espero que ele tenha ainda muitos anos de vida para que os meus filhos possam conviver com ele e possam ter o privilégio de aprender tantas coisas que ele tem para ensinar a gente e, com certeza, se tiverem esse tempo, vão admirá-lo assim como eu admiro. Olha, quando eu escuto depoimentos de pessoas que convivem com os líderes que aqui passam, eu fico imaginando o que faz com que essas pessoas percebam a liderança de alguém. Porque quando a gente é líder, nós temos a possibilidade de mostrar às pessoas o quanto somos líderes através do nosso exemplo. E você ouviu o depoimento dessas pessoas que convivem com o Dr. Leonardo Eulálio. Realmente, na prática, ele é um grande líder. E você que está nos assistindo aí? Ao longo desses programas, eu tenho falado muito sobre a oportunidade que você está tendo de, através dessas histórias, se motivar a buscar também a ter uma vida melhor, a exercer uma posição de liderança. A decisão de ser líder, de liderar a própria vida, é sua. A nossa contribuição aqui é mostrar, através desses exemplos, que você também, que está nos assistindo, pode ser um grande líder. Um líder capaz de fazer a diferença e nos ajudar a construir um estado melhor, um Piauí melhor, pois você merece e você pode. Temos feito muito nesse estado, contribuído muito com muitas pessoas para que elas possam reconhecer esse líder que existe dentro delas. Mas só reconhecer não basta, é preciso desenvolvê-lo e colocá-lo para ajudar na prática, no dia a dia da liderança. A decisão continua sendo sua. O Líder Piauí deste domingo vai ficando por aqui. E para mim foi uma alegria muito grande poder contar a história desse líder, Dr. Leonardo Eulálio, que através do seu exemplo consegue aí grandes feitos. E nas redes sociais, essa semana, eu vou estar aí fazendo um sorteio. Quero dar de presente para você que está nos assistindo, através da nossa fanpage. Você coloca uma frase sobre o que é ser líder, o que significa ser líder. E as melhores frases, as 10 melhores frases, vão receber de presente o meu livro, que é o Manual das Múltiplas Inteligências, e vai receber como presente autografado por mim na sua casa, através dos correios. Você manda o endereço para a gente também e a gente manda deixar. As 10 melhores frases aí durante a semana na nossa fanpage vai receber de presente o livro Manual das Múltiplas Inteligências. Um abraço, um ótimo domingo e até o próximo Líder Piauí.